A gente tá aqui para uma série de vídeos sobre sexualidade em parceria com a Fitters, que é incrível. Elas têm várias profissionais bacanas para falar sobre amamentação, sobre comportamento materno, sobre bebês. E eles me emprestaram, olha só que alegria, a doutora Natasha. E ela é psicóloga e vai falar com a gente sobre sexualidade. Aí você vai falar pra mim, eu sou super descolada e eu falo de sexualidade numa boa com meu filho. Mentira! Porque lá no fundinho todo mundo tem uma trava sobre esse assunto. Então, pra gente quebrar todos esses paradigmas aí, a gente vai conversar com a doutora Natasha. Obrigada, viu? Muito, muito obrigada. Porque você tá salvando a minha pele também. Eu que agradeço. É ótimo, né? Quando vem, assim, as questões verdadeiras e a gente pode responder tete a tete, olho no olho e falar direto pra você. Então, assim, é claro que a gente não vai esgotar o assunto hoje. A gente só tá começando a falar sobre isso. Não, e também é só uma pitadinha, né, gente? Claro. Vamos falar que, assim, se vocês quiserem saber mais, entra lá no site da Fitters, tem todo um currículo lá que as meninas podem ajudar vocês. Eu tô aqui só de pentelha porque eu quero tirar proveito dessa situação, entendeu? Bem por aí. Então vamos lá. Mas fala uma coisa pra mim. O que eu quero já começar de cara é qual é a idade certa, se é que existe uma idade certa, pra gente conversar sobre sexo com as crianças. Legal, Tiara. Então, assim, vamos começar, né? Tá. Criança, a gente tem que falar abertamente sobre tudo. E sobre sexualidade também. Agora, abertamente, não. Cada fase do desenvolvimento, ela consegue entender uma coisa ou outra. Então, por exemplo, crianças até os 6 anos de idade, a gente só vai responder quando elas vierem perguntar. Certo. E mesmo quando elas vierem perguntar, a gente vai se limitar a responder aquilo que ela está perguntando. Então a gente não vai começar a pegar e dar uma aula para a criança e vai além daquilo que ela está querendo saber. Então a gente vai deixando ela ir amadurecendo e ir crescendo para que ela consiga, através das próprias experiências dela, e começar a entender o que é esse mundo. Você sabe que eu tive um problema ano passado com meu filho, ele tava com 7 anos, né? E ele não era muito curioso em relação a isso. E eu também nunca... Ai, graças a Deus que ele não era muito curioso sobre isso. A gente fica, né? Porque, por mais moderninho que a gente seja, não é um assunto fácil de lidar. E aí ele teve um problema com uma amiguinha que contou pra ele que ele tinha que dar um Google, um XPTO, não vou falar porque é bem pesado. E ele procurou lá o XPTO do que era. E ele falava assim, mas eu não consegui encontrar nada, gente, umas cenas horrorosas. E eu peguei escondido ele vendo aquilo, porque ele sabia que ele tava fazendo errado. Então, assim, foi bem, pra mim foi muito doloroso, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar essa questão agora com ele? Eu fiquei muito preocupada de criar um trauma e tal. Sim. Aí eu peguei, levei ele pra jantar, fingi que nada tava acontecendo, sabe? Primeiro eu falei, ai Deus, me dá sabedoria, porque foi um embate comigo, assim, sabe? E aí eu comprei um livro, De Onde Vêm os Bebês, que acredito que você falou exatamente o que o livro ensina o pai a fazer, Sim. que é só pra falar aquilo que a criança tá curiosa e se limitar a responder a pergunta, né? E aí eu expliquei pra ele, conversei, Bom, essa história já tem quase 1 ano. Ele nunca mais tocou no assunto. Então, assim, é bem isso que você falou mesmo, né? Não tem uma fórmula. Mas a criança perguntou, responde, mata a curiosidade. Isso. E aí você tocou num ponto super importante que é a questão das mídias, né? Ai, gente. Então a gente tem que ficar muito atento ao conteúdo que a criança vai conseguir acessar na internet, né? Então assim, sempre trabalhe com filtros e com proteções, porque hoje a criança está exposta. Então é claro que ela vai procurar. Se um amiguinho manda, né? Então isso é uma coisa que os pais têm que realmente tomar cuidado. Até no YouTube, né? Se às vezes você coloca lá, hoje tem as Smart TVs, né? Gente, eu coloquei galinha pintadinha esses dias. Se eu te falar o que apareceu com galinha pintadinha nas buscas, não dá. Nem a galinha pintadinha se salva, meu bem. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar super atento, que é entender e especificar o que você quer que seu filho assista, o que você quer que ele tenha acesso. Porque é claro que ele vai ter acesso, mas ele vai ter que fazer isso em idades que sejam adequadas para ele entender o que ele está vendo, né? Agora, assim, falando uma coisa super importante disso, tem um filme
que relata uma menina que ela é pequenininha e ela vê o irmão dela, de relance, passa uma imagem de uma pornografia. Só que ela era muito pequenininha, ela tinha uns 5 anos. E aí, ela, a partir daquilo, ela vai fantasiar que o professor dela Meu Deus. mostrou o pênis para ela. A partir de uma imagem, ela vai fantasiar. Eu aconselho mesmo as mães a terem filtros e a tomar cuidado. Mas, falando ainda sobre isso, eu quero te perguntar uma coisa. A gente já entendeu que a gente tem que responder só aquilo que é importante e tal. Só que aí a menina ficou mocinha. E hoje em dia as meninas menstruam cada vez mais cedo, né? Sei lá, eu menstruei com 13, quase 14 anos. Né? As meninas da minha geração também menstruavam um pouco mais tarde. Hoje em dia as meninas com 10, 11 anos estão menstruadas. Uhum. E como é que a gente faz essa passagem, assim? Porque é uma passagem, né? Uhum. Ainda é uma passagem? Acho que é, né? Depende, né? Porque assim, a formação ela tem que ser gradual. Então a criança não pode de uma hora para outra aparecer um sangue e ela não saber de onde vem aquilo. Entendi. Né? Ela precisa já ter sido informada, né? E ela vê a mãe. E aí a mãe também vai falar. Ela vai perguntar, mãe, o que é isso? E cabe a mãe também explicar. Olha, isso é menstruação, isso... Ela vai ter que usar do conteúdo da biologia a seu favor. Então, olha, quando... E falando numa linguagem também que a criança entenda a depender da idade, né? Então o útero se prepara para receber o bebezinho. Quando o bebezinho não vem, esse sanguinho cai, né? Isso vai acontecer um dia com você. Pode ser ainda no momento que você não seja adulta, pode ser um pouco antes, mas já está preparando o seu corpo para isso. Então isso já vai sendo naturalizado na criança. Ai, Jesus Cristo, ainda bem que eu sou bem de menino nessa hora, viu, filha? Porque eu vou te falar que... Aí tem as outras coisas, né? Ai, meu Deus, deve ser difícil, viu? Porque conversar é muito delicado, né? Porque você fala pra menina, olha, agora é o negócio seguinte, pode caber um bebezinho aí. Aí a menina vai virar e falar, tá, mas como é que coloca o bebê aqui dentro? Então, aí, quando a criança lá tá ficando menstruada, que tudo bem, hoje tá sendo mais cedo, mas 10, 12 anos, ela já sabe isso, né? Então, ela já tem educação sexual na escola, Verdade. né? Ela já tem uma série de pré-requisitos que ela já tá mais familiarizada com aquilo. Então, essa questão do bebezinho, ela pode surgir muito antes, com 3, 4 anos. E aí é que tá a questão, né? Eu também, assim, puxa, ai, que bom, até hoje minha filha não me perguntou. Ela tá com 6 anos, nunca me perguntou. Em casa de ferreiro, espeta de pau, né, amiga? Ainda bem. Então, cada criança, ela tem um momento, ela tem um timing pra ela se dar conta daquilo. Isso não quer dizer que ela não esteja pensando naquilo, mas ela vai verbalizar e vai chegar a te perguntar em um determinado momento. Nossa, é muito profundo isso, porque assim, a gente tem filho e muitas vezes eu acho que eu conheço meu filho profundamente. E é uma mentira, porque o meu filho é um indivíduo, então só ele sabe o que passa dentro da cabecinha dele, né? Ele pode não ter verbalizado, mas ele com certeza já pensou no assunto. Claro. E muito mais coisas do que você pode imaginar. Fiquei até arrepiada. Gente, mas Natasha, muito, muito, muito obrigada por esse primeiro vídeo. Eu adorei falar sobre esse assunto, foi libertador pra mim também. Espero que tenha sido pra você. E acompanhe porque a gente vai ter mais temas e temas cada vez melhores e mais bem trabalhados pra gente quebrar esse preconceito quase, esse preconceito velado que tem na sociedade da gente falar sobre sexo com as crianças. Fica ligada que tem muito mais. Vamos lá. Tchau!